Você já ouviu falar dos Montes Apalaches? Eles cortam os Estados Unidos de norte a sul, cobertos por florestas densas. Trilhas isoladas e neblina que se arrasta pelo chão como dedos de algo invisível. Mas o que poucos sabem é que ali, entre as trilhas e árvores retorcidas, há algo que vigia quem se atreve a entrar. Algo que assobia e espera que você responda. Essa é uma história real, conhecida como o Mistério de Dyatlov, dos Estados Unidos da América. Um caso tão perturbador que até hoje não possui explicação, deixando famílias sem respostas e gerando medo em quem se aventura nas trilhas dos Apalaches. Era verão, quando os 5 amigos Emily, Jake, Tyler, Chris e Megan decidiram acampar em uma parte remota dos Apalaches. Eles buscavam aventura, queriam se desconectar do mundo e capturar imagens únicas da floresta. Eles riram enquanto montavam as barracas, comeram marshmallows em volta da fogueira e contaram histórias de terror, sem imaginar que estavam se tornando protagonistas de uma... Na primeira noite, enquanto dormiam, Jake acordou com um som estranho. Era um assobio, longo, contínuo, vindo de algum ponto entre as árvores. Ele achou que era o vento e voltou a dormir. Na segunda noite, Megan acordou com o mesmo som, mas dessa vez parecia mais próximo, como se estivesse circulando o acampamento. Ela acordou Tyler, que, tentando parecer corajoso, assobiou de volta. Nesse momento, o assobio parou, e o silêncio que tomou conta da floresta foi tão pesado que eles sentiram a respiração ficar curta, como se algo estivesse observando, decidindo o que faria a seguir. No terceiro dia, encontraram rastros estranhos ao redor do acampamento, pegadas que pareciam humanas, mas grandes demais, e profundamente marcadas no solo, como se alguém, ou algo muito pesado, tivesse caminhado em círculos durante a madrugada. Megan queria ir embora, mas Chris insistiu que era apenas um caçador ou outro caminhante. Eles decidiram ficar. Na terceira noite, os registros do gravador que deixaram ligado captaram um som que até hoje arrepia quem ouve. Um assobio longo, seguido por outro mais perto, e depois sussurros, vozes baixas, em um idioma que ninguém reconheceu, dizendo algo repetidamente. Quando amanheceu, a barraca estava rasgada de dentro para fora, como se tivessem saído desesperados, deixando lanternas, mochilas e tudo para trás. As equipes de resgate levaram 3 dias para encontrá-los. Os corpos estavam espalhados em um raio de 800 metros, congelados em expressões de puro terror, apesar de não ser uma época de frio intenso. Jake foi encontrado de joelhos, os olhos abertos, sem a língua. Megan estava abraçada a um tronco, os olhos arrancados, as mãos cobertas de cortes como se tivesse escalado algo em desespero. Chris e Tyler tinham ossos quebrados internamente, sem marcas externas, como se uma força imensa os tivesse esmagado de dentro para fora. Emily foi encontrada em uma clareira, deitada de costas, com os olhos fechados e um sorriso leve, como se tivesse aceitado o destino. A perícia não encontrou sinais de animais ou marcas de luta. Apenas corpos, árvores quietas e o som do vento assobiando entre as folhas. A causa oficial: hipotermia e trauma interno inexplicável. Mas as famílias não aceitaram essa explicação. Não havia justificativa para os olhos arrancados, para a língua desaparecida, para ossos quebrados sem marcas externas. Moradores locais contam que os Apalaches são lá dos Whistler, espíritos antigos que assobiam para atrair viajantes incautos. Eles dizem que se você ouvir o assobio, nunca deve responder, porque isso é um convite.
um convite para que eles se aproximem e te levem. Eles contam que os Whistlers não matam rapidamente. Eles brincam com suas vítimas, deixando-as se perder na floresta, confusas, aterrorizadoras, até a mente quebrar de medo. Um dos socorristas relatou ter ouvido o assobio enquanto buscava os corpos. Ele parou, o coração batendo rápido, e ouviu claramente uma voz atrás dele sussurrar. Você ouviu? Alcei viru. Mas não havia ninguém. Naquela noite, enquanto dormia no alojamento, sonhou com uma figura alta, sem rosto, apenas com um buraco escuro onde deveria haver uma boca, assobiando, sem parar. Acordou suando, e o som do assobio ainda ecoava em seus ouvidos. Outros relatos surgiram após o caso, de caminhantes que afirmaram ter visto figuras entre as árvores, sombras que desapareciam quando olhadas diretamente, e assobios que os seguiam trilha após trilha. Alguns dizem que os Whistlers escolhem quem vai responder ao chamado, e quando o fazem, começa a perseguição. Até hoje, os Montes Apalaches guardam esse mistério. Nenhuma explicação oficial foi dada, e a floresta permanece em silêncio, esperando os próximos curiosos que ousarão acampar ali. Se você for um deles, se ouvir um assobio ao entardecer enquanto monta sua barraca, não responda, nunca assobie de volta. E se o assobio parar subitamente, talvez seja tarde demais, porque dizem que os Whistlers não levam apenas a vida, eles levam a sua alma.